Amigo Colorado, seja muito bem-vindo ao canal. Este jogador chamado Pedro Henrique, que está empolgando o torcedor colorado, que está nos fazendo sonhar, imagina um ataque com Wanderson e Pedro Henrique. Dois pontas agudos, eu acho até o Pedro Henrique mais agudo ainda do que o Wanderson. Imagina, que baita ataque, mal comparando o ataque do Liverpool, que joga assim, com dois pontas, Salah e Mané. Daí vamos comparar a qualidade, tudo bem, não estou dizendo isso, mas estou dizendo na função que os dois jogadores do Liverpool cumprem, são essas, de pontas, de jogadores agudos. E o Inter, parece que se as coisas, se não acontecer nenhuma tragédia, se nada acontecer aí muito fora da curva, esses jogadores mantendo a regularidade, cara, não tem por que este ataque não acontecer. Wanderson e Pedro Henrique, com o alemão, de repente, no meio, entre os dois. É muito otimismo jogar com 3 atacantes. Quem não faz gol não ganha nada. Agora não dá para ficar justificando os 11 milhões que a direção colocou em cima do David toda hora. A torcida não vai engolir o David de goela abaixo. Nós já aceitamos, Alessandro Barcelos, que esses 11 milhões, eles foram perdidos. Lá no Fortaleza, o David não era unanimidade. O Inter poderia trazer o David, sim, não é um jogador desprezível. Não é um jogador desprezível. Mas chegou aqui no Internacional com status de titular e para resolver os problemas. E aí por fora veio o David, veio o Pedro Henrique, veio o alemão, veio o Wanderson, os jogadores que não seriam protagonistas, eram uma espécie de aposta. E aí, mérito da direção, que eu critico tanto. Eu sou, digamos assim, 80% contra o pensamento da direção, mas não podemos ser hipócritas, tá? Não podemos ser hipócritas. Eles erraram em muitas coisas e no caso do Wanderson, do Pedro Henrique, do alemão, nós temos que dar o braço a torcer também, né? Esses jogadores são aparentemente o futuro do Internacional, né? O Carlos de Pena, e aí o mérito também do ex-treinador, que se não fosse por ele, o de Pena não estaria no Inter, o Medina. Não fosse pelo Medina, ele não estaria no Inter. E o que eu mais gosto desse jogador, o Pedro Henrique, o que eu mais gosto e que ultimamente tem me irritado bastante, digamos assim, nos últimos anos no futebol brasileiro, não só no Inter, mas em vários times, é aquela história do 1 para 1 e o atacante só tem o zagueiro na frente dele, ele tem a possibilidade de ir para cima do zagueiro, de limpar a jogada, tentar o mano a mano. Não. Tem muitos caras, tem muitos atacantes Nutelas que eles, ao invés de ir para cima, ir para dentro do zagueiro, ele já olha para trás porque a responsabilidade aumenta no 1 para 1. Você está só depois do zagueiro só ter o goleiro e fazer o gol. Os caras já começam a olhar para trás e ficarem apavorados. E o Pedro Henrique e o Wanderson não são desse tipo. Eles me lembram muito assim o estilo do Dudu do Palmeiras, que também é um grande jogador, né? E é o diferencial do Palmeiras, realmente. O Palmeiras tem um bom time, mas o diferenciado ali, na minha opinião, é o Dudu. E no Internacional nós temos 2 jogadores assim. 2 jogadores que colocam correrio, que fazem o outro time cansar e colocam um certo receio nos marcadores, porque eles vão para cima mesmo. O Pedro Henrique se livrou de 4 jogadores e tocou para dentro da área. No primeiro momento, o alemão ele pegou errado na bola, parece que pegou meio de calcanhar, meio de... não pegou legal aquela bola. Na outra jogada, sim. Na outra jogada, ele fez a mesma coisa e saiu o gol do Tyson. Então, gente, não dá para ficar procrastinando, empurrando com a barriga. O cara tem que ser titular, tem que jogar quem está melhor. Futebol é momento, e no Inter parece que essas coisas eles complicam, eles fazem de um jeito, de um modo com que o torcedor não entenda
como um jogador como o David fica de titular durante 3 meses sem fazer um gol. E o alemão, em um mês, fazia menos tempo do que o David, que não fazia gol, mas entrava e colocava mais intensidade do que o David. E coloca mais intensidade do que o David. Tanto é verdade que se o David sair hoje e o Taison, que é um grande jogador, mas precisa se retratar, na minha opinião, ele precisa se retratar e explicar muito bem essa história do vestiário. E o Edenilson, tá? Se esses 3 jogadores hoje, se você trocasse, eu acharia muito legal fazer uma enquete assim, pegar Edenilson, Taison e David, e pegar Wanderson, Alemão e Pedro Henrique. E qual desses jogadores você poderia escolher apenas o David, ou o Taison, ou o Edenilson, ou o Pedro Henrique, ou o Alemão, ou o Wanderson? Eu creio, eu vou falar pela torcida, tá? Eu creio que 80% iria preferir Wanderson, Pedro Henrique e Alemão. Então hoje, esses caras, os cascudos, eles já não são mais a referência do Internacional. Tanto é que o torcedor fica meio desconfiado quando o Wanderson não joga. E agora, sim, nós temos 2 jogadores titularíssimos, mas o Mano Menezes ele tem que colocar o cara por mérito. O Pedro Henrique ele tem que ser titular do Internacional porque está jogando muita bola. Não colocar, o Inter não deve nada ao David, o Inter não deve nada. O Mano Menezes não deve favor algum ao David. O torcedor colorado já entendeu direção do Inter, o torcedor já entendeu que vocês colocaram muito dinheiro fora para um reserva. Então, tudo bem, colocaram dinheiro fora e perderam, às vezes perde, às vezes ganha, faz contratações, e as apostas que vieram como apostas, essas estão sendo a realidade do Internacional. Então, a realidade hoje é que um ataque com Pedro Henrique e Wanderson é mais viável do que Taison, do que Edenilson, do que David. O jogador está jogando Pedro Henrique, ele está jogando fino da bola e está com vontade. Você vê quando o cara está com vontade. Além de ser um jogador tecnicamente muito bom, ele e Wanderson estão com vontade. E tem muito cara ali no Internacional que a vontade já não é mais a mesma. Então, Wanderson e Pedro Henrique Alemão, na minha opinião, titularíssimos nesse time do Internacional. Deixe o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião sobre isso. Deixe o seu like também, que me ajuda muito. O canal ainda é pequeno, mas eu conto com a sua ajuda. Se inscreva no canal se você se identificou com o vídeo e ative o sininho das notificações. Toda vez que houver um vídeo novo aqui, você será avisado. Um forte abraço.